Boa noite, queridos irmãos da IBF, da Ilha do Governador. Também cumprimentamos aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Você que não é da nossa igreja ou não é de igreja nenhuma, mas que tem amor pela palavra de Deus, que crê no Senhor Jesus Cristo, está interessado na palavra de Deus, você é muito bem-vindo e nós ficamos felizes com a sua audiência. Quero trazer o nome dos aniversariantes dessa semana para que nós oremos por eles. Vamos lembrar de estar orando pelo Ícaro. Ícaro está fazendo aniversário essa semana, pela Lúcia Mazzoni, pela Laci, pelo Rogério Belan, que sou eu, pela Jaqueline Alves e pela Denise Mazzoni também. Todos esses irmãos estão fazendo aniversário essa semana. E está fazendo aniversário essa semana também a Letícia, fazendo 1 ano, a filha do casal Priscila e Vitor. Lembrar do aniversário de casamento da Cláudia e do Gelson. E nós vamos estar orando também pelos enfermos, por aqueles que estão pedindo pela sua saúde, pelo Júnior, que fez uma pequena cirurgia, esposo da Dailma, orando por ele, pela Leda, que está hospitalizada ainda com o Covid-19, tem melhorado, mas nós precisamos orar insistentemente por ela. Vamos orar pela Marilac, vamos orar pela Heloísa, que vai fazer alguns exames, ela é muito querida e que Deus a abençoe nesses exames. Vamos orar pela Rejane, pela Márcia Menezes, vamos orar também por uma irmã nossa aqui da ilha, que é a Nete, que também foi acometida da Covid e pede orações. Vamos estar lembrando de orar pelas nossas autoridades, pelos profissionais de saúde, pelos missionários nos campos e pelos pastores. Vamos estar orando pelos mais vulneráveis e pela nossa igreja de uma forma geral. Hoje nós tivemos pessoas da nossa igreja assistindo às gravações do culto ou dos cultos de domingo. Você pode vir também. Se você se inscrever durante a semana, você pode vir nas gravações dos cultos de domingo. As gravações acontecem no sábado, às 10 horas da manhã. Você liga para o 32836047, fala com a Kátia, se inscreve, recebe o protocolo sobre todas as providências que você precisa tomar, os procedimentos que você precisa fazer, e você pode vir. É um número limitado de pessoas, mas inscreva-se, vai ser uma alegria receber você aqui para a gravação dos cultos de domingo. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus as nossas bênçãos, que delas precisamos tanto, a unção do Espírito Santo para este culto. Então eu vou pedir que Sueli ore por mim, por favor. Santo Deus, obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estar em Tua casa para louvar e bendizer o Teu nome. Peço agora, Deus, a Tua unção sobre o Teu Filho, meu Deus. Que da boca dele, Pai, saia a Tua orientação, Pai, para nossas vidas, Amém. Pai, para praticarmos no dia a dia, Pai. Senhor, abençoa a cada um, Pai, que está aqui, Pai, na Tua casa, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Amém. E também aqueles que vão assistir, meu Deus, pela internet. Cuida de cada um, prepara cada coração, Senhor, Amém. Para que a Tua palavra cresça e frutifique em cada vida. Amém. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, agora você aí em casa e aqui também estão convidados a ficar de pé e nós vamos cantar, vamos louvar a Deus. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.
Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Queridos amigos, eu vou pedir a vocês que abram suas Bíblias. Obrigado ao grupo de louvor. Abram no Evangelho de Marcos, por favor. Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo quando eu era garoto e algumas outras pessoas também já me relataram. Sempre tem numa casa alguém que recomenda, olha, quando sair, apaga a luz. Vocês já ouviram isso, não? Já ouviram toda hora, é? Ah, tá bom, tá bom. Então, quando sair, apaga a luz. Pois hoje eu quero dar uma recomendação diferente para vocês. Sabe qual é a recomendação hoje? Ao sair, deixe a luz acesa. Aí você vai dizer, mas pastor, isso aí é politicamente incorreto. Eu sei que é politicamente incorreto, mas nós vamos entender muito bem por que isso. Ao sair, deixe a luz acesa. Marcos, capítulo 4, versículos 21 a 23. Marcos 4, 21 a 23. Ok? Parábola da candeia. O texto diz assim: também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ok, essa é uma das parábolas proferidas por Jesus. Como vocês bem sabem, a parábola é uma história, é a colocação de uma história ao lado de uma situação real, para que essa situação fique mais bem explicada, fique mais bem compreendida. Jesus gostava muito de contar histórias. Jesus contava histórias, e contava histórias que traziam situações dentro do contexto das pessoas que estavam ali ouvindo. E contava histórias como parábolas, e de forma que muitas vezes as parábolas de Jesus eram contadas de forma que os seus discípulos compreendiam, mas aqueles que zombavam e que perseguiam os cristãos não conseguiam entender. Vamos pensar primeiro nos objetos desta parábola, né? Os objetos. No versículo 21 está dito o seguinte: também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta
debaixo do alqueire ou da cama, não vem antes para ser colocada no velador. Primeiro objeto aqui é a candeia. Candeia, o que é isso? Candeia era um recipiente de óleo inflamável. Ele tinha dentro dele um determinado óleo que queimava. Tinha um pequeno bico, normalmente era feito de barro, e naquele bico, daquele reservatório de óleo, havia um orifício de onde saía um pavio. E esse pavio era aceso, era mais ou menos como uma lamparina, ou mais ou menos como um lampião moderno. Essa era a candeia. E essa candeia, essa luz aqui, representa o Evangelho, a palavra de Deus. O alqueire era um vaso da época, um vaso de boca larga, e era normalmente usado para medir cereais. Era um vaso de medida grande, onde se mediam cereais. E os cereais significavam a grande riqueza daquele lugar, o trigo, a cevada. Então, era um vaso para acomodar ou para medir cereais. Normalmente, um alqueire tinha 9 litros. E ele representava algo que, nesse contexto da parábola, era capaz de cobrir a candeia ou de cobrir a luz completamente. O vaso ou o alqueire tinha uma certa representação de lucro, de bem material. A cama que é colocada aqui era como as nossas camas de hoje, ou parecida com elas. Haviam camas que eram descritas na palavra de Deus, camas que eram descritas como sendo de madeira, havia camas de marfim, de ferro e até de ouro. Há descrições de camas de ouro lá no livro de Esther, e era sempre a representação de algo que poderia também cobrir a luz, se colocada sobre a candeia. E a cama, naquele contexto, era um símbolo de prazer e era um símbolo também de acomodação. Aí estão os objetos, mas ainda há um quarto objeto, que é o velador. O velador era uma prateleira que era colocada no ponto alto das casas, e ali aquilo funcionava como um suporte, onde se colocava a candeia acesa, e quando ela era colocada assim no alto, ela iluminava toda a casa, expunha a luz. A Bíblia deixa clara que a palavra de Deus é a luz do mundo. O maior salmo da Bíblia, eu vou pedir que você deixe aí Marcos 4 marcadinho com a sua fitinha, e você venha comigo para o Salmo 119, que é o maior salmo de todos, Salmo 119, esse salmo tão conhecido. O Salmo 119 tem uma característica muito interessante. Ele tem muitos versículos, né? São 176 versículos, e praticamente todos os versículos do Salmo 119 falam sobre as Escrituras, falam sobre a palavra de Deus. Há um salmo, um dos versículos, é o número 105 do Salmo 119, que é muito conhecido, que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus é comparada à luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é aquela que apresenta o Messias, que apresenta Jesus, e por sua vez, Jesus, em determinado momento da sua vida, diz assim: olha, eu sou a luz do mundo. Isso está lá em João 8,12. Muito bem. Sabendo de tudo isso, sabendo sobre o que é o alqueire, sobre o que é a candeia, sobre o que é a cama, sobre o que é o velador, agora eu queria convidar vocês a pensar um pouquinho comigo. Como é que nós nos comportamos no nosso cotidiano, com relação a essa luz tão fulgurante que é a palavra de Deus, que é a luz de Jesus? Como é que nós nos comportamos? Talvez você diga assim: olha, eu conheço pessoas, ou talvez diga assim, eu mesmo,
muitas vezes, tenho me comportado como o alqueire, como um vaso que, embora tenha contato com a luz, receba a iluminação dessa luz, receba o calor dessa luz, há pessoas que cobrem essa luz, e a luz encerra toda a sua atuação, porque está encoberta por ele. Há pessoas que fazem isso, que conhecem a luz de Jesus, que já foram iluminadas por ela, que são aquecidas por ela, mas que não permitem que ela ilumine por aí, não divulgam essa luz. É uma luz que se apaga diante da sua indisponibilidade de transmiti-la. Essas pessoas tantas vezes não divulgam a alegria da salvação, não demonstram a alegria da salvação, não fazem perceber nelas o fruto do Espírito Santo, que acabam por se apagar. E esse evangelho fica isolado debaixo delas. Um exemplo muito claro dessas pessoas que apagavam a luz das Escrituras está nos líderes religiosos daquele tempo de Jesus, nos fariseus, às vezes os escribas também. Eles conheciam profundamente a luz da palavra de Deus, mas eles obscureciam a palavra de Deus. Naquele tempo, os rabinos, às vezes os fariseus, eles estavam escondendo a palavra de Deus debaixo de um sistema elaborado de tradições, de regras, de hipocrisia, de interesses pessoais, de interesses materiais e muitas vezes de interesses carnais também. Como nós precisamos ter cuidado para que nós não sejamos como o alqueire, que tem contato com a luz, mas que encobre a luz. A lâmpada do Evangelho não pode ser escondida, ela precisa brilhar. E tem uma outra coisa estranha. Vocês já experimentaram botar um toquinho de vela em cima de uma mesa? E aí você põe um vidro, um pote de vidro, alguma coisa, e cobre aquela velinha ali, bloqueando toda a passagem de ar, e aquela luz ela vai consumindo, daqui a pouco apaga. Por quê? Porque o CO2 ali que é gerado, ele acaba substituindo, acaba destruindo a presença do oxigênio, e a luz não continua. Quando a gente não deixa que a luz da palavra ela extravase, que ela chegue a outras pessoas, porque nós a cobrimos, ela acaba se apagando dentro de nós mesmos. Ela some. Mas há pessoas que são diferentes do alqueire, há pessoas que são como a cama. Porque o texto diz assim que a gente não deve deixar uma lamparina, um lampião ou uma candeia, como está no texto, embaixo da cama. Eu aqui, falando isso para vocês, me lembrei de uma história verdadeira de uma pessoa que foi minha amiga. Ela já faleceu há muitos anos, ela faleceu jovem, mas o nome dela era Alba, era uma pessoa muito querida, e ela e a irmã dela eram pessoas assim, quando criança, muito levadas. E ela me contou uma vez que um dia elas resolveram fazer uma fogueira dentro do quarto, embaixo da cama delas, quando eram crianças. Crianças fazem essas coisas, né? E fizeram uma fogueira e quase botaram fogo na casa. Fogo não é feito para ficar embaixo da cama. Lamparina não é feita para ficar embaixo da cama. Uma candeia embaixo da cama, uma lamparina embaixo da cama está escondida. Isso é um perigo. Talvez alguma luzinha, se você acender uma candeia embaixo da cama, alguma luzinha passe pelas frestas ali, talvez ilumine algum pedacinho do chão, talvez haja alguma penumbra, mas ela não vai cumprir o papel dela. A gente não pode liberar apenas umas frestinhas da palavra de Deus, se ela é tão importante para nós, tão importante. Nós não podemos nos acomodar. A cama representa acomodação, a cama representa
os prazeres da vida tinham uma representação, né? Às vezes a cama pode representar também as próprias responsabilidades domésticas, mas as coisas da vida, as acomodações, não podem nos impedir de fazer brilhar a luz de Jesus. Nós precisamos sempre decidir o que é mais importante na nossa vida. Se é a acomodação da cama ou se é a palavra de Deus, a cruz de Jesus. Mas há um terceiro objeto que interage com a luz nessa parábola, que é o velador. O velador era uma prateleira alta. Quando alguém botava uma candeia no alto do velador, numa daquelas casas que eram fechadas, e tinham janelas muito pequenas, as casas da Palestina, quando alguém punha lá em cima uma lamparina, aí a casa toda ficava iluminada. Nós devemos expor e proclamar as verdades da palavra de Deus. Isso abençoa pessoas, isso muda vidas, isso traz conversão para as pessoas. Nós não podemos enterrar os nossos talentos. É lindo quando a Bíblia diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Uma igreja atuante, uma igreja que põe a palavra de Deus no alto. Isso é algo lindo. O reino de Deus não é uma religião de mistério, não é uma doutrina fechada, escondida. O reino de Deus não é uma irmandade oculta. O reino de Deus é o reino da palavra de Deus, que é a luz. O reino de Deus é o reino de Jesus, que é a luz do mundo. Queridos, como é importante que nós digamos às pessoas que são famintas de Jesus e de salvação, quem é Jesus? O pão da vida, a luz do mundo. A história conta que Lutero, que foi um dos grandes fomentadores, talvez o maior da reforma protestante, ele teve que muitas vezes enfrentar a igreja, porque a igreja estava profundamente contaminada pelos interesses das pessoas, pela acomodação das pessoas, pelos interesses de poder, pelos interesses pessoais que estavam escondendo a palavra. Então, como vocês conhecem, Lutero, em determinado momento, foi à igreja de Wittenberg, que a igreja de Wittenberg era chamada da Igreja de Todos os Santos, lá na Alemanha, e ele então esteve colocando na porta, fixando na porta daquela igreja de Wittenberg, aquilo que nós conhecemos, que sabemos que eram as suas 95 teses. Isso foi no dia 31 de outubro de 1517. Ele queria expor as verdades da palavra. Ele queria que as verdades da palavra iluminassem o obscurantismo que havia na igreja romana, naquele momento, que escondia a palavra de Deus das pessoas, nem permitia que as pessoas fossem ler a Bíblia, nem permitia naquele momento. Então, ele fixou aquelas 95 teses dele na porta daquela igreja. É interessante que isso aconteceu no dia 31/10, porque Lutero sabiamente sabia que no dia seguinte, no dia 1º de novembro, seria justamente o dia de Todos os Santos. E naquele dia de Todos os Santos, que era o aniversário da igreja, ele sabia que todo o povo iria naquela igreja. E quando o povo chegou naquela igreja, lá estava, no alto, no velador, as 95 teses de Lutero, mostrando a importância da palavra. Ele havia descoberto a verdade e ele não poderia esconder a verdade da palavra de Deus dentro de si apenas. Ele queria expor aquela palavra. Você veja o que está dito aí em Marcos 4, versículo 22, que diz assim: pois nada está oculto, senão para ser revelado. Nada se faz escondido, senão para ser
revelado. A verdade não pode ser escondida. E no início do século XVI, por exemplo, olha que interessante esse fato histórico, Copérnico descobriu que a Terra não era o centro do universo, porque a visão que a Igreja Romana dava era de que o universo girava em torno da Terra e, consequentemente, girando em torno de Roma, em torno do Papa. E então, Copérnico descobriu o fato físico de que isso não era assim, sim, de que giravam em torno do Sol, e então ele lançou essa sua visão, essa sua descoberta. Depois, Galileu Galilei continuou seus estudos. No século XVII, porém, a Inquisição obrigou Galileu Galilei a negar essa descoberta, e para não morrer Galileu Galilei, ele teve que se retratar e negar isso, senão ele teria sido morto. É interessante que conta a história que Galileu Galilei, diante da Inquisição, negou essa descoberta, né? Dizendo, teve que afirmar que todo o universo girava em torno da Terra, mas conta-se que quando ele saiu e ele já estava chegando na porta, ele falou baixinho, mas que os planetas giram em torno do Sol, giram. Muito bem, mas aí o tempo passou e a verdade não pode ser sufocada para sempre, a ciência evoluiu, provou então no final do século XX, por incrível que pareça, foi quando a Igreja Romana pediu desculpas por aquela situação de obrigá-lo a admitir que o universo girava em torno da Terra. A verdade, em algum momento, sempre vai prevalecer. A verdade, em algum momento, sempre vai vencer. É só uma questão de tempo. Nós sabemos que nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Nós temos cada dia percebido mais isso. E no final dos tempos, a Bíblia afirma que haverá o juízo final. E aqueles que mentiram, aqueles que convenceram do mal, aqueles que, sendo culpados, ainda assim saíram ilesos, aqueles que praticaram pecados ocultos, a Bíblia diz que eles terão os seus pecados anunciados publicamente, no juízo final. Por isso nós precisamos buscar ter uma vida segundo a vontade de Deus, porque a verdade, ao final, sempre será revelada. Há um pastor muito querido aqui no Rio de Janeiro, o pastor Newton, presidente da Convenção Batista Carioca, e esse homem está envolvido com a obra de Deus há muitos anos. E ele conta que em 1974, ele era ainda jovenzinho, e ele esteve num projeto missionário chamado Transtotal, lá na região do norte, lá no norte do Brasil. E um dos lugares em que ele esteve, não só no norte, mas em outros lugares com essa Transtotal, foi um lugar chamado Araguaína, é um local que eu conheço, eu já estive pregando o evangelho lá. E naquele lugar, em Araguaína, haveria um grande culto evangelístico naquela noite de 1974. Eu estive pregando nesse lugar em 1978, há muitos anos. Mas muito bem, lá estava o pastor Newton, eles iam fazer uma grande cruzada evangelística naquela cidade em 1974. E isso seria à noite, as pessoas estavam indo, iriam para lá naquela noite para ouvir o evangelho naquela cidade, e alguma autoridade naquela cidade cortou o fornecimento de luz para a cidade, para impedir que o evangelho fosse propagado. Como fazer? O pastor Newton não desanimou, e ele conta que ele pediu que todos os moradores daquela cidade fossem ao culto, e que cada um levasse uma lamparina, ou um lampião, uma candeia. E ele conta que as pessoas vinham vindo pelas ruas, cada uma com uma lamparinazinha, e chegaram naquele templo, e chegaram naquele lugar,
e conta a própria cidade, as pessoas da cidade contam que aquele templo nunca esteve tão claro, tão iluminado quanto naquela noite. Nunca. Porque a palavra, o evangelho, a candeia precisa estar no velador. Queridos, que nós sejamos crentes que põem a lamparina no velador, que não escondem a luz da palavra de Deus nem embaixo do alqueire, esse vaso, nem debaixo da cama, mas que nós ponhamos no velador da nossa vida, para que a gente ilumine o mundo. Ilumine o mundo. Lembre sempre que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas Jesus disse também: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Seja um imitador de Jesus, seja a luz do mundo. Amém? Vamos orar e depois nós vamos cantar um último cântico. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós, pela tua bondade. Muito obrigado pela honra que o Senhor nos deu, de que nós sejamos essas pessoas que levam a tua palavra, a palavra de salvação, a palavra do Evangelho, para todo lugar, para toda a terra. E ajuda-nos, Senhor, que tenhamos a coragem, a disposição e a intrepidez de, Senhor, colocar bem alto, Senhor, essa luz do Evangelho, que nós possamos refletir a luz de Jesus sobre toda a sociedade, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa rua, no nosso prédio, em todo lugar, Senhor, na nossa escola, em todo lugar, nós possamos refletir a tua luz. Senhor, purifica a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, Senhor, aviva a nossa fé, é o que nós te suplicamos, que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, imitando Jesus, que é a luz do mundo, Pai. Tudo isso te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo tua presença, teu sorriso é vida em mim. Seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro.
lugar secreto e aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, e aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor. Em mais do que é possível ver pelas câmeras, Pai, mas realmente, Senhor, rever alguns dos nossos irmãos, Senhor. E essa oportunidade é incrível, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse avanço e nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para que nós continuemos, Pai, nesse caminho, Pai, e que melhore cada vez mais, Senhor. Mas sempre, Pai, guardando, Pai, os cuidados, Senhor, para que a gente não possa ser irresponsável com a nossa saúde e com a saúde dos outros, Pai. Nós pedimos, Senhor, por aqueles, Pai, que estão acamados nesse momento, Senhor, seja por Covid, seja por qualquer outra condição, Pai, como a Claudinha, Senhor, que está com câncer de mama, Pai, nós pedimos por ela. Nós pedimos pela recuperação da Ilma, Senhor, que é a mãe do Gustavo, Pai. Nós pedimos também, Senhor, por todas as outras pessoas, Pai, a irmã Leda, Senhor, e que o Senhor possa estar ao lado dessas pessoas, Senhor, dando paz, Senhor, dando tranquilidade, sabendo que o Senhor é o Rei de todas as coisas, está no controle de tudo, Pai. Nada foge do teu controle. Que a gente possa confiar, Deus, na tua mão poderosa, sabendo que tudo aquilo que tu fazes, Pai, é o melhor para nós. É o que nós pedimos. Esteja, Pai, com nossos louvores, com essa palavra que foi posta aqui nesse momento, que o Senhor possa aceitar como um aroma suave, Pai, no teu altar. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que a gente possa, então, nesse momento, acabar esse culto, que você possa se sentir abraçado aí na sua casa, que se você tiver vontade de estar aqui conosco na próxima semana, você possa ligar para a secretaria da igreja e se inscrever. E a gente vai ficar muito feliz em te ver. A gente não vai poder te abraçar ainda, mas com certeza vai ser muito bom poder rever a sua carinha aqui com a gente. E que a gente possa se ver agora no próximo dia, que é na quarta-feira, e que você fique com o nosso Senhor Jesus. Amém? Amém.